igreja aqui nessa noite. Convido você para abrir o livro de Malaquias, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso de número 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Você pode pegar aí Mateus. Antes de Mateus, você vai achar aí o livro de Malaquias. Glória a Deus. Aleluia! Glória a ti. Glória a Jesus. Aleluia. Está escrito assim: o filho honra o pai. Nessa versão aqui está honra. Eu vou ler a partir da minha versão, mas os irmãos podem acompanhar aqui, tá? O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o altar, o meu altar, pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas as portas por nada e não acende em vão fogo em meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao de... Eu vou entrar e te adorar. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitarei eu isso de... O meu nome é temível entre os gentios. Queridos, eu quero aqui nessa noite falar sobre a restauração do culto, a restauração do nosso altar diante de Deus. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Eu não sei se alguém aqui ainda possui aquelas Bíblias antigas, pastor Henrique, que tem 4 páginas em brancos entre Malaquias. Quem tem aqui essa Bíblia, irmão? Alguém tem uma Bíblia dessa? Entre Malaquias e Mateus são 4 páginas em branco. Isso representa os 400 anos de silêncio profético. Depois de Malaquias, Deus só foi falar com João Batista. Isso está aí entre o intervalo de 400 anos. E quem era Malaquias? Malaquias, cujo nome é o mensageiro do Eterno, ou o mensageiro de Jeová, o mensageiro de Deus. Alguns estudiosos dizem que não era um nome próprio, mas um título, algo associado ao seu chamado, e de fato
Malaquias, ele tinha um chamado como todo profeta que era usado para protestar diante do povo aquilo que Deus julgava estar em falta. E então, chega Malaquias, nesse capítulo, no capítulo de número 1, e ele começa a falar por voz de Deus. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Aí ele fala duas coisas que Deus é. Ele é pai e ele é senhor. E ele está dizendo o seguinte: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E se eu sou pai, onde está a minha honra? O que temos aqui, queridos? Deus exigindo honra. Mas, Leandro, peraí. Deus exigindo honra? Sim, Deus exigindo honra. Mas, Leandro, Deus depende de honra? Fala comigo. Não. Deus depende de glória? Não. Fala para alguém aí, se você não der glória a Deus, Deus continuará sendo glorificado. Normal, irmão. Não vou dar glória a Deus hoje, não. Você que perde. Deus depende? Não. Deus precisa? Atos 17, Paulo vai falar que Deus não depende de nada. Deus não precisa de nada. Mas se ele não precisa, se ele não depende, por que ele está pedindo? Se ele não precisa da honra do seu povo, se ele não depende da honra do seu povo, então por que ele está exigindo aqui? Existem muitos motivos, e um dos grandes motivos é que Deus quer eliminar a concorrência. Fala comigo, eliminar a concorrência. Deus odeia a concorrência. Mas por que ele odeia a concorrência? Em primeiro lugar, a concorrência é injusta. É injusta. Porque o que está acontecendo aqui é uma nova configuração de idolatria. Porque o povo aqui é o povo do pós-exílio. Eles agora saíram de Babilônia e o problema foi por causa da idolatria, tanto para com Israel, a parte norte, tanto também como a parte sul. Entraram em idolatrias terríveis e esta foi a grande causa para que Deus permitisse os cativeiros. E os cativeiros foram utilizados para tratar o povo no que tange à idolatria. Porque o povo estava colocando outros deuses em primeiro lugar. Agora em Malaquias o povo já não levanta mais altar a Baal. Em Malaquias o povo já não levanta altar a Azerá. Em Malaquias o povo já não levanta altar a outros deuses. No entanto, existem coisas no coração do povo que Deus está vendo uma certa latria. E então preciso desenvolver com vocês aqui o que seria latria. Latria é sentimento. Idolatria, sentimento acima de Deus a um ídolo. Mariolatria, sentimento acima do eterno a Maria. Celulalatria, sentimento no celular acima do eterno. Então, o que seria latria? Um sentimento. O povo não tem um ídolo de barro, de ouro, de prata, de nada. Mas eles estão com coisas nos seus corações que Deus está detectando e Deus está falando, está errado isso aí. Olha, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. E volta a falar aqui, são duas formas que Deus se apresenta para nós, como pai e como senhor. Porque tem gente que quer Deus apenas como pai, mas não quer Deus como senhor. Como assim, Leandro? É fácil chegar aqui, Abba Pai, glória ao Pai. Mas se Ele é Senhor, nós devemos-lhes obediência. E tem outra coisa, não é uma obediência parcial, é uma obediência, fala para alguém aí, tem que ser obediência total. Por que eu estou falando obediência parcial? Porque há pessoas que acham que obedecer em algumas partes
e não obedecer em outras, está tudo bem. Tem gente entre nós, por exemplo, que acha que só do fato de dar dízimo já está tudo bem entre ele e Deus. Não. Tem gente que entre nós que pensa que só de fato de vir à igreja aos domingos ele está bem com Deus. Não. Deus, ele exige obediência total como seu Senhor. Se ele é Senhor, cadê a obediência? Não adianta só chamá-lo como Pai. E voltando aqui à questão da honra, Deus está falando, eu quero honra. E honra elimina a concorrência. É a honra que damos que falamos, Senhor, com isso aqui eu estou mostrando que o Senhor está em primeiro lugar. Mas, Leandro, qual era a representatividade aqui de que Deus detecta que esse povo não estava honrando? O texto vai continuar dizendo o seguinte, em que nós temos desprezado o teu nome, ofereceis sobre o meu altar, vamos lá, pão imundo. E ele vai dizendo mais, e dizeis, em que te haveis profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para sacrifício, isso não é meu. O que é que Deus está falando aqui? Gente, quando vocês vêm até o altar, tem gente trazendo pão imundo para mim. Quem aceitaria aqui, irmãos, um pão mofado? Quem aceitaria aqui? Ninguém gosta de pão mofado. E a turma estava trazendo pão mofado para Deus. E tinha também quem trouxesse animal cego. E Deus está falando, o que é isso aí? Vocês estão me desprezando por meio da oferta de vocês. Porque a oferta de vocês é um símbolo do que está dentro do coração de vocês. Porque quando vocês trazem o pão imundo, vocês estão falando, Deus é o último lugar. Quando vocês trazem o animal cego, coxo, vocês estão falando, Deus não é prioridade. Queridos, e para falar um pouco mais sobre essa questão de honra, em Provérbios capítulo 3, verso de número 9 e 10, está escrito assim, honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10. A gente usa muito esse texto aqui para falar de oferta. Nós falamos, gente, quando a gente oferta, Deus ele vai abençoar. E é de fato o que o texto até está falando. Mas aqui existe uma causa e uma consequência. A causa é, honra o Senhor com a sua fazenda e com as suas primícias. E quais são as consequências? Transbordarão de mosto os teus lagares. Mas o ponto aqui, irmãos, não é a oferta em si. Não é a fazenda em si, as primícias em si. O ponto aqui é o que está por trás das ofertas e o que está por trás das primícias. O provérbio já está falando, a honra. Quando Deus ele olha, ele não olha a moeda. Quando Deus ele olha para a nossa oferta, irmão, ele não olha a cédula. Quando Deus ele olha para a nossa oferta, ele não olha como estamos vestidos. Ele olha o quanto estamos honrando com aquele meio. Porque por trás da honra existe um outro princípio. O princípio do primeiro lugar. Outro ponto que ele vai usar aqui são as primícias. As primícias foi uma ordem que Deus deu. Primícia significa primeiro lugar. Uma ordem que Deus deu em Levítico capítulo 23, verso 10, versículo 12 ao versículo 15. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias das vossas cegas ao sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho, a tua oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Para explicar esse versículo é o seguinte: Deus falou, quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão fazer o seguinte, a primeira colheita, assim que vier a primeira colheita, o primeiro molho, vocês pegam o primeiro molho e vocês levam até o sacerdote, porque são primícias.
o primeiro fruto, o primeiro molho é consagrado ao Senhor. Depois vocês vão fazer o seguinte, vai passar o sábado no dia seguinte, que é o domingo, tá? E nós cristãos, nós fazemos as coisas aos domingos, irmão, não é porque a gente trocou o sábado pelo domingo, não. É porque o domingo é o dia de primícias. Hoje foi tão interessante aqui na consagração que essa palavra primícias soou 5 vezes. Eu falei, é Deus querendo falar à igreja. Então o que acontece? Pegava, Paloma, o primeiro molho e consagrava ao Senhor. E depois, no dia seguinte, no domingo, né, depois do sábado, porque sábado não se trabalhava, contava-se mais 49 dias, somando 50, e depois desses 50 iam vir as outras colheitas que consagraria a Deus. Esses 50 que será chamado mais tarde de Pentecostes, que significa 50. E é por isso que Jesus ele é chamado da primícia dos que dormem. Oh, glória! Jesus, por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Eu vou repetir. Por que Jesus é a primícia dos que dormem? Porque ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar e nunca mais morrer. Por que, Leandro? Porque muita gente ressuscitou na Bíblia, mas morreu, não veio mais. Só Jesus ressuscitou, morreu e nunca mais vai morrer. E depois que acontecer com Jesus, começa o dia de Pentecostes com 3.000 almas. Era Deus falando, eu sou o primeiro consagrado. O restante também será consagrado, porque Jesus vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. Então Paulo ele diz que se o primeiro fruto é consagrado, todos os outros frutos serão também consagrados. Mas qual é o princípio das primícias? Qual é o princípio da honra? É o princípio do primeiro lugar. Em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 31, Jesus vai dizer, um dos escribas aproximando-se ouviu discutir, sabendo Jesus que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento. O que está por trás da honra? Colocar Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 14, verso 26 ao 27. Se alguém vier a mim, fala comigo, se alguém vier a Ele, e não aborrecer, escute isso, não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Porque Jesus está falando, eu tenho que ser o primeiro lugar. É interessante que ele não fala aqui, ó, se alguém que ora mais, não. Ele não fala o discípulo mais top, não. Ele não está falando a pessoa mais zelosa da igreja, não. Ele está falando, se qualquer pessoa quiser vir a mim, então tem que saber que deve aborrecer seu pai, sua mãe, sua família, e sempre me colocar em primeiro lugar. Jesus, para quem quer ser discípulo, para quem quer ser crente, irmãos, o primeiro lugar não é a sua família, o primeiro lugar não é a sua esposa, o primeiro lugar não é o seu filho, o primeiro lugar se chama o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Lucas capítulo 14, verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Fala comigo, Jesus não admite concorrência, vai. É por isso que ele está falando com o povo de Malaquias, porque eles estão quebrando esse princípio de se colocar a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Em Mateus capítulo 6, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser o primeiro lugar da minha vida. Deus deve ser o primeiro lugar da sua vida. Você não pode amar mais marido, você não pode mais amar a esposa, você não pode amar mais o seu trabalho do que o Deus de Israel.
Qual é o tema? Restaurando o culto. Oh, glória. Fala comigo, a oferta. Fala comigo, a oferta representa o que está no coração. 2 exemplos, Caim e Abel. Está escrito que Deus desprezou, fala comigo, desprezou a oferta de Caim. E atentou, fala comigo, atentou. O que é atentar? Gostei, estou prestando atenção, estou olhando para você. Talvez alguém diga, Leandro, por que Deus desprezou a oferta de Caim? Alguns até pensam que foi pelo fato de Caim, porque a profissão de Caim era lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas. Há quem diga que Deus desprezou porque Abel ofereceu animal e Caim ofereceu frutas e verduras. Não, irmãos, não tem nada a ver isso. Cada um estava enquadrado na sua profissão. O que está acontecendo ali, irmãos? Quando você pega em Gênesis capítulo 4, você vai ver que o segredo está aqui. E Abel, escute isso, e aconteceu que ao cabo de dias, fala comigo, ao cabo de dias. Mais uma vez, ao cabo de dias. O que é cabo de dias, irmãos? Cabo de dias é o final do dia. Porque Deus desprezou, não apenas a oferta, mas desprezou o ofertante. Escute isso, irmão. Porque Abel ofereceu seu sacrifício no final do... Eu vou fazer uma comparação legal aqui. Quem vai à feira? Levanta a mão. Feira. Vocês não vão à feira, não, irmão? Vocês estão preguiçosos? Gente, feira. 8, 9 horas da manhã. Como é que estão os legumes? Como é que estão as frutas? Agora vamos lá. Chega lá para as 3 horas da tarde. O que você encontra? Você encontra o quê? Sabe o que Caim ofereceu para Deus? Como assim, Leandro? Como assim? É como se Caim fizesse a compra. É como se Caim fizesse a compra. Você vai ver o que Deus vai falar com você aqui. É como se ele fizesse a compra. Primeiro eu, segundo fulano de tal, terceiro ciclano de tal, quarto ciclano de tal, e dá 3 horas da tarde. Deus. Abel. Assim que nasceu. Você está entendendo? Meu irmão, ou você coloca Deus em primeiro lugar, ou nada. Eu sei que é difícil e é pesado, porque há ofertantes que Deus não aceita aqui. Eu estava falei isso com a minha esposa. A Light não é o primeiro lugar. A Sedai não é o primeiro lugar. A creche dos meus filhos não é o primeiro lugar, não. O primeiro lugar... Sabe por que muitos ofertantes Deus despreza? Ele despreza porque não aceita. Porque é o último pensamento. Sabe por que tem muita gente até em provas? Desculpa, irmão, desculpa falar isso aqui. Às vezes até em provas financeiras. Porque Deus não é o primeiro pensamento. Ele prefere ficar em prejuízo com Deus. Ela prefere ficar em prejuízo com o altar a ter prejuízo com outras coisas. Deus deve ser o primeiro pensamento. Eu estou pregando isso aqui porque quando isso veio no meu coração, pastor, eu nunca mais deixei de ser dizimista, irmão. Eu nunca mais deixei de oferecer para Deus o melhor. Porque tem gente que confia até no agiota, mas não confia que o Deus que está recebendo a sua oferta pode dar vitória. Olha, e eu quero declarar uma coisa aqui, irmãos, para os irmãos que são ofertantes de Deus em primeiro lugar. Eu quero decretar algo aqui para os irmãos que são dizimistas de Deus em primeiro lugar. Ah, Leandro, Deus não liga para a oferta. Não liga que tem Malaquias é o quê? Ele está falando de oferta. Ele está falando o seguinte: é por meio das suas ofertas que vocês estão mostrando que eu não sou o primeiro lugar na vida de vocês. Deus em primeiro lugar. E eu quero liberar uma palavra. Levanta a sua mão aí.
Fala para o seu irmão, coloque a Deus em primeiro lugar. Em tudo. Porque quando você fizer isso, assim diz o Senhor pela boca do seu humilde servo aqui nessa noite, não vai faltar comida na tua mesa. Deus, Ele vai suprir de forma tremenda. Eu não conheço um crente, irmão. Eu não conheço um crente que não tenha colocado Deus em primeiro lugar, que Deus tenha desamparado. Oh, glória! Gente, não é a moeda. Fala comigo, nunca foi a moeda. Fala comigo, nunca foi o Pix. Fala. É a honra que está por trás. E eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Aleluia. Deus quer o primeiro lugar. É o que Deus está falando para o irmão Leandro e para toda Ebenezer. Eu quero o primeiro lugar. A partir de hoje, eu estou falando a partir de agora, tudo em primeiro lugar vai ser para mim. Irmãos, Deus, Ele ama tanto esse negócio de primeiro lugar, porque eu vou te falar, é injusto. É injusto você dar primeiro lugar para Light. É injusto você dar primeiro lugar para Sedai. É injusto você dar primeiro lugar para o shopping. É injusto você dar primeiro lugar para o açaí ali da esquina. É injusto. Por que é injusto? Porque quem te calça é Deus. Quem te veste é Deus. Quem te dá fôlego é Deus. Quem te levanta é Deus. Esse ar que você está respirando e não tem Covid é Deus. É tudo Deus. Deus, Deus, Deus e Deus. Labadacá, abraça alguém e fala assim: é tudo Deus na sua vida. Irmãos, Deus, Ele quer a prima. Deus, Ele quer o primeiro lugar. É tão sério que em Êxodo, capítulo 4, verso 22 e 23, está escrito: e dirás a Faraó, escutem isso: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa aí o meu filho, meu primogênito, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu primogênito. Eu vou traduzir para você aqui. Deus está falando: você não quer liberar o meu primeiro lugar não, né? Você não quer liberar o meu primogênito não, né? Se você não liberar, eu também vou matar o teu primogênito. E o que aconteceu com o Faraó? Todos os primogênitos do Egito, incluindo o Faraó, morreram. Quem não restaurar esse culto, irmão, pelo amor de Deus, Deus está exigindo de nós primeiro lugar. É o primeiro pensamento. Eu estou sendo profeta para você. Abre a sua mão assim. Fala assim comigo: quando a bênção chegar, e ela vai chegar, o primeiro lugar será. Quer mais? Eu não vou nem ler. Acã. Josué entrou em Jericó. Bênção. Bênção. Derrotamos a grande cidade. As muralhas caíram. Bênção. Aí vai para o próximo desafio. Ai. Pequenininha. Josué nem... vou mandar uma guarnição aí e já resolve o problema. Resolveu? Os israelitas saíram correndo. Aí vai Josué fazendo igual o pastor Henrique está ali. O que aconteceu ao Eterno? Tem pecado na congregação. Então pega a tribo aí. Aí pegou a tribo lá de Acã. E veio Acã. Acã, diga para mim, o que fizeste? Senhor, tinha uma capa babilônica.
Eu peguei. E tinha um dinheirinho ali também. E eu peguei, tá debaixo da tenda. A Eca! Gente, tem gente que pensa que Deus está fazendo questão de capa babilônica. Deixa ser bobo. Tem gente que acha que Deus está fazendo questão de moeda. Dele é ouro e dele é prata. Deixa ser bobo. Sabe o que estava acontecendo ali? Os primeiros despojos eram para consagrar a Deus. Era do eterno. Tudo aquilo que Jericó tinha depois, os israelitas iam tomar. Ia ser para eles. Mas era tudo do eterno. E o que Acã foi tocar, irmão? Naquilo que era do... Sabe o que aconteceu? Acã é apedrejado junto com toda a sua família e tudo que ele tinha. Porque aquele que toca naquilo que é de Deus, Deus também vai tocar naquilo, tudo que você tem. Ezequiel capítulo 44, verso 30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção. Eu quero destacar um texto aqui com vocês e caminhando para o final. E estando ele em Betânia, Marcos capítulo 14, verso de número 3 ao 9. E estando ele em Betânia, sentando-se à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher, fala comigo, veio uma mulher, que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça. Ora, alguns houve que si mesmo se indignaram, fala comigo, se indignaram. E disseram, para que se fizeste este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. E está escrito, Jesus diz o seguinte, deixai-a, porque a molestais. Ela me fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco. E quando quiserdes, podeis fazer o que vai bem. Mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Deixa eu te explicar isso aqui. Aí a turma ficou indignada. A turma ficou brava. Por que ficou brava? Porque eles estavam olhando o perfume. Jesus estava olhando a honra. Vou falar de novo, irmão. Tem outro texto que diz que Judas foi o que puxou o bonde da indignação. Puxou o bonde da indignação. Está escrito. Mas ele não falou isso porque ele estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque ele era ladrão. Quem se indigna contra a honra a Deus é ladrão. E tinha gente que estava bravejando contra ela. Gente, a gente pega aquele... Já estavam fazendo as contas. A gente pega aquele perfume ali e vende em 300 dinheiros. Judas queria colocar no bolso dele, mano. Só que Jesus falou, o que ela está fazendo é uma boa ação para comigo. Quer ver outra? A oferta da viúva. Tem gente que prega focando na moeda. Enquanto os discípulos estavam focando na moeda, porque a palavra diz que Jesus ficou observando os que estavam colocando a oferta num gasofilaço. Fala com alguém aí, Jesus olha para a tua oferta. Imagina, irmão, alguém que fica olhando para a tua oferta. Tem gente que pega igual um ninja, né, mano? Que nem para ver, mas Jesus estava olhando para a oferta dela. Aí daqui a pouco, eu imagino Jesus falando assim, vem cá, para vocês quem deu mais? Aí imagino Pedro levantando, para mim foi aquele magrinho, ele pegou umas moedas lá, e era um montão de moeda de prata, o outro não, para mim foi o gordinho lá, ele pegou tantas moedas de ouro e imagina aquele barulhão todo. Aí Jesus falou, nenhum deles foi a viúva. Peraí, Senhor, que viúva? Acho que eles nem olharam para a viúva, só Jesus estava olhando para a viúva. Porque ela colocou tudo que tinha. Irmãos, com aquelas 2 moedas, ela podia comprar uma tapioca lá fora. Olha o que é obediência parcial. Jesus vai entender. Eu vou comprar uma tapioca, porque ela era viúva e pobre. Ela não tinha armazenamento. Ela não tinha quem a sustentasse. Mas ela simplesmente pegou e colocou tudo que possuía. Porque Jesus não estava olhando a moeda.
Jesus estava olhando a honra. Crente de verdade honra a Deus em primeiro lugar. Deixa eu finalizar. Essa igreja aqui é uma igreja adoradora de Deus. Essa igreja aqui, irmão, desculpa, tem cultos aí que Deus não está aceitando não. Porque o homem é centro. Tudo é para o homem, para o homem, com o homem. E Deus está falando, não estou aceitando. Porque quando falamos de alguém em primeiro lugar, que coloca Deus em primeiro lugar, pega essa, mano. Não dá para não lembrar de um homem chamado Davi. Abra aí rapidinho o Salmo 132 para você ver e caminho para o final aqui. Salmo 132. Escute isso, irmão. Leia aqui comigo, leia aqui comigo. Olha o que Davi falava. Vale lembrar que o apelido que Davi recebeu na Bíblia e por nós é o homem. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Tinha até mais defeito que eu e você. Ah, porque ele era rei? Eu vou te mostrar porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Olha, pastor. Davi. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Versículo 2. Como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda da minha casa. Volta ali, querida. Versículo 3. Nem subirei à minha cama. Versículo 4. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você sabe o que é alguém não dormir? Você sabe o que é alguém falar: eu não vou dormir enquanto eu não fizer isso. Eu não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não fizer isso. O que Davi queria? Ele queria uma morada para o Deus Altíssimo. Ele olha para a casa dele e ele olha para a arca de Deus em tendas. Oh, glória! E ele diz: por que eu moro em palácio e o de Deus está morando em tendas? O homem segundo o coração de Deus. Quer ver o que é um homem segundo o coração de Deus? O filho dele, quando Deus apareceu para ele, Salomão, o que Deus falou? Pede-me o que queres e eu te darei. Se Deus chegasse e falar isso com você, o que você pediria? Talvez você fale sabedoria porque você já leu a Bíblia. Mas Salomão pediu sabedoria. Deus gostou? Gostou. Legal. Agora eu quero falar o seguinte. Se Deus fizesse a mesma pergunta para Davi: Davi, pede-me o que queres e eu te darei. A resposta está lá no Salmo 27. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias. Irmão, pera aí, pera, irmão. Pera! Salomão falou: sabedoria para sair e entrar no meio do povo. Eu vou até te dar mais, gostei. Davi, ele podia pedir qualquer coisa, irmão. Mas o que ele pediu? Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na sua casa. Aqui, meu filho, para contemplar a beleza da sua... Você sabe o que é contemplar? Já viu aquela pessoa apaixonada? Que fica olhando para... Tem até uma música, né? Eu não sei parar. É isso que o Davi está falando. Eu só quero ficar ali, te olhando. Cássio, quando Saul pecou, ele foi atrás de Samuel e ele fez o seguinte pedido: pelo menos me honra diante do povo. Porque Saul queria honra. Saul queria aplausos. Saul queria o glória a Deus de todo mundo. Quando Davi pecou, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar a alegria da tua salvação.
dia, diante de um juízo que Deus aplicou em Israel, ele foi no terreno de Araúna e falou: eu quero esse terreno. Araúna se prostrou e falou: eu te dou tudo, rei, não tem problema, pode levar, o senhor pode levar. Davi falou assim: não quero, eu quero comprar, porque eu jamais oferecerei a Deus aquilo que não tem valor. Lá em Atos diz que Deus, está escrito assim: e eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Gente, peraí, é o único tabernáculo que Deus tem saudade. Por que ele não falou: eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés? Por que ele não falou: eu vou restaurar o templo de Salomão? Por que ele não falou: eu vou restaurar o templo de Zorobabel? Por que ele não falou: eu vou restaurar o templo de Herodes? Ele falou: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Porque ele tinha saudade do cara que colocava ele em primeiro em tudo, mas era tão absurdo, que tinha guerra que Davi sabia que ia ganhar, mas mesmo assim ele falava: Deus, eu posso ir. Eu convido o Ebenezer a levantar as duas mãos para o alto aí e homenagear ao Deus de Israel, ao Deus eterno. Eu vou dar um minuto, porque a mensagem é essa, irmãos. Eu tenho uma mensagem de Deus para Ebenezer aqui nessa noite. Samuel disse para Saul, e é Deus falando conosco: eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Estamos numa ceia. Estamos na ceia do Senhor. E o que o Deus de soberano de Israel colocou no meu coração como mensagem para a igreja aqui nessa noite: restaura o culto, levanta o altar. E eu não estou falando aqui dentro da igreja. Na tua casa você vai começar a dar as primícias para Deus. Você vai levantar e não vai pegar mais o celular. Você vai dobrar o teu joelho e vai dar glórias a Deus. Eu vou falar, Leandro, depois que essa mensagem me impactou, eu tenho um culto diário de meia-noite a quase 2 horas da manhã, só glorificando a Deus. Depois que essa mensagem me impactou, eu parei desse negócio de não trazer oferta para a casa de Deus. Depois que essa mensagem me impactou, eu deixei desse negócio de não dar os dízimos da casa de Deus. Não se trata de dinheiro, se trata de honra. Todas as vezes que todo o povo, fala comigo, todo o povo inclinou-se diante de Deus e deu o seu coração, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e com todas as suas forças, Deus honrou de sobremaneira. E eu vou dizer uma coisa para o anjo da igreja Ebenezer, e isso significa que essa palavra é para todo mundo aqui. Porque se os membros dessa igreja honrar a Deus em primeiro lugar, se todos aqui como um só coração começar a colocar a Deus em primeiro lugar, assim diz o Senhor, pela boca desse humilde servo: eu vou honrar vocês diante de todas essas vizinhanças. Ebenezer será, aleluia, um referencial de adoração.
Pastores virão aqui pedir conselhos. Pessoas vão sentir a unção de longe e vão falar o que está acontecendo ali naquela igreja. Deus está sendo honrado em primeiro lugar. Isso significa que eu vou fazer um apelo e passo para o pastor da igreja. Fala comigo, Deus em primeiro lugar, em todos os aspectos. E quando isso acontecer, Ele também vai honrar toda a igreja.